Rádio Caminho da Paz apresenta o programa Momento Prevenção e Paz. A Casa Espírita mais perto de você. Olá, eu me chamo Mari Fister, do Centro Espírita Casa de Luz, e gostaria de conversar com você a respeito da importância da valorização da vida, não apenas neste momento em que vivenciamos a pandemia, mas também na nossa vida cotidiana, no dia a dia. E para refletir a respeito deste tema, trago a vocês as reflexões do livro Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro. Pois acredito que muitos de nós, em algum momento da vida, já tenha se questionado qual o sentido da vida. E muitas vezes talvez não seja encontrada uma resposta coerente, que conforte os nossos corações. E isso acaba dificultando a compreensão dos irmãos menos esclarecidos que encontram muitas das vezes na morte a melhor solução. Então, partindo do olhar da reflexão, convido vocês à leitura de André Trigueiro, O Sentido da Vida. Para os espíritas, o livre-arbítrio é soberano. Somos os construtores do nosso destino, e ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Quando nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência flui com as águas de um rio que segue resoluto em direção ao mar, enfrentando os eventuais obstáculos sem se deter neles, avançando sempre. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, nos sentimos integrados a um projeto maior, que, bem entendido, nos acolhe e protege. Ainda que não tenhamos todas as respostas, confiamos no conjunto de forças que determinam o avanço do rio até o seu encontro com o mar. Entretanto, quando nossas escolhas se dão de outra forma, ignorando esse software inteligente da vida, sofremos. Não é um aprendizado fácil. O fato é que não é possível assimilar tudo o que nos interessa em uma única existência. Assim, sucessivas encarnações, regressamos ao planeta desempenhando diferentes papéis em diferentes famílias, lugares do mundo, culturas e épocas. O objetivo das reencarnações é acumular conhecimento, sabedoria e discernimento daquilo que nos convém. A meta é evoluir. A evolução é entendida na doutrina espírita como uma lei do universo, que alcança indistintamente a tudo e a todos. E nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Mas uma informação importante é que não podemos evoluir pelo outro. No máximo, podemos ajudá-lo a fazer ele mesmo as escolhas certas. E o que o Espiritismo considera uma escolha certa? Aquela que nos projeta na direção das mais importantes conquistas evolutivas: a paz, a felicidade e a alegria indefiníveis, que só os espíritos puros, após cumprirem essa mesma jornada evolutiva, conseguem experimentar. Aqui, onde estamos, num planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante à frente. Essa reflexão a respeito do sentido da vida que André Trigueiro nos traz, nos consola, a ponto de acreditar que sim, devemos evoluir, mas o sofrimento muitas vezes nos abate. Traz o desalento e a inconformação,
E é nesse momento que a ideação suicida surge em potencial. E por isso nós precisamos ainda mais refletir a respeito de como auxiliar esses irmãos para que eles consigam atravessar esse processo de evolução junto a nós e não desistindo do seu propósito. Vou então fazer mais um pedaço da leitura do André Trigueiro, que diz como nós podemos olhar para o suicídio de uma forma coerente. Ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O suicídio é condenável sobre qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da prevenção do autoextermínio, dentro e fora do movimento espírita. Se a doutrina possui um vasto repertório de informações que nos ajudam a construir uma convicção a respeito do assunto, não há por que postergar a ação preventiva. Muitos de nós, entretanto, nos exaltamos nas críticas ao suicida, chamando-o de criminoso, covarde e outros adjetivos desabonadores que não combinam, a nosso ver, com o que há de mais profundo e belo no cristianismo. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito. Como o Espiritismo não admite penas eternas, todos temos a chance abençoada de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou em outras vidas? Se conseguimos nos reerguer e seguir em frente, não foi porque alguém nos acusou, ofendeu ou julgou. Foi porque alguém nos estendeu a mão de forma solidária e amorosa. Essa rede de apoio é fundamental para que o suicida recupere a autoestima e dê o primeiro passo na direção certa. Mais amor cristão e menos preconceito. Caridade em lugar de condenação sumária. É o que se espera dos seguidores do Espiritismo. Em muitas situações, simplesmente ouvir o desabafo de uma pessoa aflita determina um bem maior do que interromper esse momento para doutrinar quem está sofrendo. Reconheçamos o momento certo de agir e, com muito amor e respeito, sejamos nós o instrumento que, eventualmente, a espiritualidade maior utiliza para desanuviar uma crise, interromper a torrente de pensamentos suicidas, resgatar aos poucos a lucidez e a coragem de viver. Então, meus irmãos, é esta reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Que mesmo diante das dificuldades onde alguns de nossos irmãos, por falta de esclarecimento e consolo, encontram na morte uma solução, que possamos ser apoio emocional. Nem todos vão conseguir enfrentar este momento delicado com a mesma clareza. Estamos enfrentando as dificuldades financeiras, emocionais e particulares, e cada um precisa de acolhimento à sua necessidade. O nosso julgamento nesse momento, ou a maneira em que achamos que precisamos resolver o problema do outro, muitas vezes limita a nossa ação, pois o que esse outro precisa é apenas ser escutado, amparado em sua dor, encorajado, pois precisa desabafar. Então, que possamos todos, neste momento, unidos na fé e na esperança de que a nossa reencarnação segue seu curso para a evolução, estarmos uns com os outros. Não nos deixemos abater, mas que possamos ser acompanhados pelo amor e a bondade que há em nós, que há também no Cristo, que nos foi exemplo de escuta, de apoio e de amor incondicional. Então, se ao seu lado estiver alguém que nesse momento esteja passando por uma dificuldade, que esteja mais abatido ou deprimido,
com falta de força para realizar suas atividades, que você possa escutá-lo com amorosidade, sem pensar que precisa resolver o seu problema, mas estando ao seu lado, escutando-o de forma amorosa. Que o bom Deus nos proteja hoje e sempre, que a nossa fé nos acompanhe. Que assim seja. Até breve.